A paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos concede estar aqui, cultuando ao nome dEle, reconhecendo que a bondade do Senhor tem de fato nos acompanhado. Temos declarado nesses dias com muita gratidão que grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E eu quero chamar a sua atenção para que a gente possa parafrasear esse verso, dizendo hoje, declarando hoje, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor está fazendo por nós. Ele não apenas fez, mas Ele está fazendo grandes coisas por nós. E podemos declarar também que grandes coisas o Senhor fará ainda por nós. E por isso nós podemos nos alegrar no Senhor. Independente da circunstância ou da situação que alguns de nós estejam vivendo nesse tempo, independente da guerra, da batalha que está se instaurando, tem se instaurado na sua vida, eu posso declarar, e eu quero declarar hoje através da palavra que nós vamos compartilhar, que o Senhor está fazendo grandes coisas. Se alegre, meu irmão. Se alegre, minha irmã, porque o Deus que fez é o mesmo Deus que faz e é o mesmo Deus que fará. Eu escolhi hoje compartilhar com vocês, conversar com vocês sobre uma palavra que impactou muito meu coração, exatamente na reinauguração da Quinta Igreja. Eu quero convidar vocês então a abrir a sua Bíblia. Se você puder abrir em duas referências, deixar marcada, abrir no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, nós vamos ler a partir do versículo 14. E abrir também na carta de 1 Pedro, no capítulo 2. Aleluia. Irmãos, essa noite o Senhor já tem falado conosco de muitas maneiras aqui. Amém? E nós vamos declarar que a nossa mente, o nosso coração é uma terra fértil para o Espírito Santo. Eu quero chamar você a ter uma participação ainda mais ativa durante esse momento de ministração da palavra. Eu quero convidar você a declarar que seus pensamentos, a sua mente, a nossa mente está cativa ao Espírito Santo agora. E que o inimigo não vai roubar a semente da palavra de Deus que ele vai colocar no nosso coração. Você pode declarar isso sobre a sua vida? Você pode declarar? Você pode declarar sobre a vida do seu irmão? Fala com ele, irmão, irmã, o inimigo não vai roubar a semente da palavra do Senhor que ele está colocando hoje, que Ele está trazendo hoje, amém? Não vai roubar. Essa semente vai germinar, aleluia. Ela vai frutificar, ela vai florescer e ela fará proezas na sua vida, amém? Glória a Deus. Então, queridos, enche o seu coração de expectativa. Comece a se alegrar em Deus. Precisamos ter o nosso coração cheio de expectativa com relação àquilo que Deus está fazendo. E não vou contar, não vou detalhar como foi que essa palavra chegou até a mim, mas ela chegou a mim 3 meses antes de a gente reinaugurar. No dia 5 de junho, era o pastor Enes que estava dirigindo o culto em algum momento, ele vai lembrar, quando ele falou assim, vamos ouvir uma palavra pela irmã Miriam, e eu estava em apuros, tentando achar um local um pouco mais confortável, difícil naquele local onde nós começamos a cultuar o Senhor, para que as crianças pudessem ter ali um tempo também e serem ministradas. E eu estava ali indo e voltando, tentando organizar as coisas, e quando eu vi o pastor Enes falando, vamos ouvir uma palavra da irmã Miriam, eu confesso que eu me assustei, e eu falei, Deus, eu só quero uma palavra que esteja no teu coração. E no momento que eu falei isso, o Senhor me lembrou exatamente dessa palavra que está no papelzinho lá dentro da minha gaveta, como eu recebi no ano de 2005.
E essa palavra é essa palavra aqui de Isaías que eu quero compartilhar com vocês. Sobre um Deus que Ele não apenas quer fazer, Ele deseja fazer, Ele pode fazer e Ele faz. Então diga comigo assim: Deus deseja, Deus pode e Deus faz. Fala de novo agora, fala isso para alguém que está precisando ouvir essa palavra nessa noite. Diga: o Senhor deseja, Ele pode fazer e Ele é Deus que faz. Aleluia. Foi assim que Ele fez esse rebanho acontecer. Amém? Porque Ele desejou, amém? Ele pôde e Ele fez. E esse Deus está conosco nessa noite. Amém? Confirmando a sua palavra em nossa vida. Então, Isaías 43, no capítulo 43, versículo 14. E eu gostaria, irmão, de ler todo esse capítulo, porque ele é maravilhoso, ele é tremendo demais. Mas o tempo não deixa a gente entrar muito aqui. Então, eu vou ler a partir do versículo 14. Acompanhe comigo. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos dos avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Esse povo sou eu, esse povo é você. Amém? Nós somos esse povo. Essa passagem, esse trecho, ele tem um sentido a curto prazo para a nação de Judá, porque nós estamos lendo o livro de Neemias, estamos olhando ali a história do povo, o povo hebreu, quando o povo volta então do cativeiro, Deus usando um rei ímpio, que era o rei Ciro, para trazer o povo do cativeiro, para que esse povo retornasse à sua terra. Então essa palavra tem um sentido para aquele tempo, mas também tem um sentido escatológico a longo prazo, porque ela diz respeito a um tempo que o Senhor, se você ler o capítulo 44, você pode perceber, quando ele diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então o Senhor já está introduzindo aqui um tempo que é o tempo que nós estamos vivendo, onde o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Porque toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E nós, queridos, estamos vivendo esse tempo, amém? Do derramamento do Espírito. Nós estamos vivendo esse tempo de experimentar dessa água do Espírito. Então aqui no capítulo 43 a gente vê Deus se apresentando como o Deus que eu sou, o Deus que é, o Deus que faz, o Deus que livra, o Deus que resgata Israel, que resgata o seu povo, o Deus que opera quando todas as circunstâncias estão contrárias, quando as situações parecem que não vão ter saída. O povo ainda estava no cativeiro quando Isaías profetizou e Deus começou a falar: eu estou fazendo uma coisa nova. Ei, vocês precisam perceber. Amém? Aleluia. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu tenho estado animada nesse tempo, porque eu tenho visto, Deus está fazendo coisa nova, Deus está fazendo coisas tremendas nesse tempo.
Aleluia, Ele quer chamar a nossa atenção para isso, para que todos nós estejamos conectados, amém, com o Espírito Santo e percebamos, e a gente experimente realmente esse fluir do Espírito nesses dias. Eu posso testemunhar para vocês que a gente vem orando desde o ano passado por um momento onde a gente pudesse estar encontrando, eu quero dizer a gente, as irmãs, esposas dos pastores, dos dirigentes de templo, pessoas que lideram setores na igreja, porque a gente se sente muitas vezes carente de um abraço, carente de uma palavra, carente de um momento de comunhão, de encontro, de relacionamento, e a gente vinha orando por isso, e orando e conversando um dia com o pastor lá em casa, nós tivemos um nome, Deus me deu um nome para esse momento, e o nome foi Casa de Marta. E o Senhor não me disse o que ia fazer, e eu queria apenas estar ali com as minhas irmãs, orando, no momento de comunhão, isso era uma coisa necessária. E o Senhor confirmou esse evento. Um dia eu estava orando de manhã, a minha irmã que está aqui, a nossa amada irmã Dina, né, uma amiga de muitos anos, ela um dia ligou e falou, Miriam, se você quiser um lugar, eu tenho um lugar para vocês fazerem, qualquer evento que você quiser fazer. E o Senhor proporcionou um lugar ali com custo zero para a gente, um lugar maravilhoso para a gente. E o Senhor começou a colocar no meu coração e falar, filha, é tempo de alinhar propósitos, é tempo de estabelecer alianças, porque eu estou fazendo algo novo, porque eu estou fazendo uma coisa nova. E foi tremendo estar com as irmãs ali naquele lugar. Foi maravilhoso o que nós vivemos ali. Quantas irmãs estão aqui hoje que estavam no Casa de Marta? Levanta a mão assim para te ver. Mãe Helena, mãe Lenice. Estávamos ali, num momento glorioso na presença do Senhor. E foi muito confortante para mim ouvir uma irmã me falando que esse momento do Casa de Marta foi um divisor de águas na vida dela. E que um mês depois, que isso foi me dito agora, alguns dias atrás, e ela disse, eu ainda estou revivendo. Tudo que eu vivi ali ainda está vindo, porque o Senhor é aquele que faz algo novo de novo, e de novo, e de novo. Oh, meus irmãos, vamos abrir o nosso coração. Aleluia. Vamos abrir o nosso coração para Deus. Deus está falando aqui nesse trecho, Ele está dizendo, assim diz o Senhor, Ele está se apresentando como aquele que fez grandes coisas, como aquele que já abriu caminho no mar, e o povo de Israel sabia muito bem do que Deus havia feito, como nós sabemos o que Deus já fez por nós, como Deus nos restaurou, nos resgatou, tirou os nossos pés de um charco de lodo, de um tremedal de lama, colocou os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos, nos deu um novo coração, nos deu o seu Espírito Santo, amém? Tem nos dado dons, amém? Tem nos capacitado a servi-lo. Quantas coisas o Senhor já fez? Quantas coisas nós nos lembramos que o Senhor já fez desde 2005, daquele dia 5 de junho? Quantas coisas podemos nos lembrar? Aleluia! Mas o Senhor está dizendo, nós não vamos ter um problema de memória e esquecer aquilo que já passou. Nós não vamos ter um problema de memória e desprezar o que já aconteceu. Não, é porque o Senhor já fez grandes coisas, é que eu vou me animar, é que eu vou continuar, é que eu vou perseverar, porque eu sei que se Ele fez grandes coisas, como Ele fez, Ele está fazendo algo maior agora. Ele está dizendo, eu estou fazendo algo novo e algo melhor. Eu estou fazendo algo novo e algo maior. Algo que você não experimentou, algo que nós ainda não provamos. Nós estamos abrindo o nosso coração nesse tempo. Amém? Nesse tempo de 17 anos de igreja completos, nós como família do Senhor aqui, estamos abrindo o nosso coração, porque nós estamos esperando as grandes e melhores coisas que Deus ainda vai fazer. E eu creio, queridos, que nós estamos nesse tempo.
E nós precisamos entender que Deus faz isso porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Quando nós cantamos a bondade do Senhor me acompanhará, a bondade do Senhor me seguirá, nós estamos dizendo, Senhor, eu creio que essa bondade fará maravilhas na nossa vida, fará coisas sobrenaturais. O que vivemos há cerca de 17 anos ou 17 anos atrás foi sobrenatural, foi extraordinário que nós vivemos. E depois desses anos todos, quantas coisas extraordinárias. Deus tem curado pessoas, Deus tem batizado com o Espírito Santo, Deus tem restaurado famílias, restaurado lares e casamentos, Deus tem feito grandes coisas. E não é que nós vamos esquecer o que Deus tem feito, nós vamos olhar para tudo o que Deus tem feito e vamos dizer, Senhor, eu estou abrindo a minha vida porque eu quero o que o Senhor tem de novo para mim. Amém? Eu quero viver o teu extraordinário, eu quero viver o teu sobrenatural na minha vida. Amém, queridos? Não vos lembreis, então, não significa esquecer o passado. Às vezes a gente lida com as coisas do passado de duas formas que não são produtivas para a gente. Às vezes a gente se apega às coisas que aconteceu, se a gente viveu experiências difíceis, experiências ruins, desagradáveis, a gente tem a tendência de se apegar a essas lembranças, a essas memórias. Ou a gente viveu situações muito boas ou muito agradáveis e a gente fica, se voltasse o passado, se acontecesse tudo aquilo de novo, se eu pudesse reviver aquela história, se eu pudesse ter aquela experiência de novo. E nenhuma das duas posturas, nenhuma das duas atitudes contribuem para que a gente viva um momento de crescimento em Deus, um momento de expansão de Deus na nossa vida, amém? Nós não podemos ficar atrelados a esse passado, mesmo que esse passado seja repleto de lembranças boas, né? Nós não podemos nos entregar a um saudosismo que faz a gente ficar estagnado e paralisado. Nós temos que fazer o quê? O que o Senhor propõe aqui no livro de Isaías. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz. Ele diz, hoje que eu estou fazendo algo novo. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos olhar adiante, irmãos. Nós precisamos olhar à frente. Nós precisamos abandonar algumas mentalidades que podem fazer com que a gente fique no mesmo lugar. Porque nós não fomos chamados para ficar no mesmo lugar. Nós fomos chamados para avançar. Amém? Nós somos chamados para crescer, para experimentar mais do poder de Deus, mais da unção de Deus. Você quer mais? Então levante a sua mão e diga, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. É atitude. Queridos, toda ação de Deus tem que provocar uma reação da nossa parte. Já foi dito isso aqui hoje, né? Então o Senhor está agindo, Ele está liberando uma palavra. Nessa noite eu creio, uma expectativa no meu coração, que alguns de nós vamos reagir de forma diferente àquela que nós temos reagido ao mover do Espírito Santo, porque Ele continua movendo. Ele continua soprando, Ele continua se movimentando, assim como Ele se movia ali sobre a face das águas, como nós lemos no livro de Gênesis, Ele se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus continua se movendo, Ele continua se movimentando, Ele quer movimentar alguns de nós e nos levar a um lugar espiritual, irmãos, de manifestação da glória de Deus, de manifestação dos sinais, de manifestação do poder de Deus. E nós vamos avançar, amém? Quantos querem dizer comigo, nós vamos avançar? Eu vou avançar, porque eu creio no poder que Deus tem, e o poder que Deus libera sobre a minha vida, para que eu não fique no mesmo lugar. Respira fundo aí. Glória a Deus. Então, quando nós entendemos que o chamado de Deus é para que a gente avance, para que a gente cresça, para que a gente prospere. O chamado de Deus é para que a gente experimente águas mais profundas, como nós cantamos aqui, né? Experimente algo maior da parte de Deus. Conheçamos mais ao Senhor. Nós entendemos que algumas mentalidades que produzem comportamentos que não cooperam para a glória de Deus na nossa vida. E essas mentalidades, essas crenças, elas precisam ser abandonadas. E eu quero chamar vocês para ler comigo um trecho pequeno de 1 Pedro, no capítulo 2. Caminhe comigo, irmão.
capítulo 2 diz assim: deixando, pois, diga assim, deixando. Deixando, em algumas traduções diz despojando, tirando, abandonando. Vamos entender. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Vamos parar nesse versículo um pouquinho, porque ele é muito importante. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Irmãos, tem coisas que não vão caber mais na nossa vida. Tem coisas que precisam ser abandonadas, precisam ser renunciadas. Nós vamos precisar levar ao altar do Senhor e dizer: Senhor, eu renuncio, eu abro mão, eu coloco diante de Ti. Queridos, nem tudo é pecado, mas Hebreus diz que nós precisamos nos desembaraçar de todo o pecado, de todo o peso que nós podemos estar carregando, que vão impedir a gente de entrar nesse lugar espiritual que é o novo de Deus, de manifestação da glória do poder de Deus na nossa vida. Então algumas coisas vão ter que ser abandonadas. Eu precisava abandonar algumas coisas na minha adolescência. Eu estava me lembrando ontem de manhã, quando eu orava para que Deus me desse uma palavra, e Deus me lembrou que eu estava no ponto de ônibus, quando a minha irmã, abençoada, ela falava para mim de Apocalipse, ela falava comigo assim: Miriam, você sabia que o morno Jesus vai vomitar? E eu, hã? E aquela palavra fez um efeito tremendo no meu coração. Aquela palavra me ativou no mundo espiritual, e eu comecei a fazer coisas que eu não fazia, para buscar a presença de Deus, porque aquela palavra me impactou. De alguma forma o Espírito disse: você está morna, minha filha, sai desse lugar. Amém? Há uma porta aberta diante de nós, irmãos. Amém? Amém? Há uma porta aberta aqui nessa noite. Há uma porta aberta de Deus para a sua vida. Amém? Vamos passar, vamos entrar, vamos prosseguir. Então Pedro está falando, deixando, porque se eu deixar, algo diferente vai acontecer. Em seguida, no versículo 2, o que nós vamos ler? Desejai. Se eu deixo, se eu abandono essas mentalidades, esses comportamentos, isso que nem parece pecado, mas é. Nós estamos no mês de jejum, estamos pedindo ao Senhor para nos mostrar como nós estamos diante dEle. E eu tenho certeza que muitos de nós, porque eu me coloco no meio desse grupo, têm sido ministrados pelo Senhor. E o Senhor tem descortinado os nossos olhos, para que a gente olhe para a nossa vida e perceba: tem que deixar, isso tem que largar, isso tem que ficar, isso não pode mais caminhar comigo. Glória a Deus. O Senhor está purificando o nosso coração. Ele está trazendo pureza, Ele está trazendo santidade, Ele está trazendo alinhamento com o propósito dEle para a nossa vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Talvez você não glorificou porque você ainda não ouviu essa voz. Mas essa palavra do Senhor, eu tenho declarado que ela vai ser como martelo que esmiuça a penha. Ela vai ser como fogo que consome. E ela vai consumir. Eu quero que você diga amém. Amém, ela vai consumir todo tampão no ouvido, toda cauterização na mente, ela vai consumir, porque o Senhor escolheu a gente, povo, aleluia, para celebrarmos o seu louvor, para glorificarmos o seu nome. Por isso nós vamos sim deixar, nós vamos deixar, diga comigo, nós vamos deixar, diga eu vou deixar. Toda malícia, engano, fingimento, inveja, toda murmuração, todo peso, todo pecado, nós vamos abandonar. Porque aí vai começar a acontecer um mover, um crescimento do Espírito Santo na nossa vida. Um decréscimo de nós mesmos vai provocar um acréscimo de Deus. Um decréscimo de mim vai provocar um acréscimo do Espírito Santo. E Ele vai dizer, desejar afetuosamente. Não é desejar de qualquer forma, é desejar ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, racional, para que por ele vá descrescendo. Amém? Que o Senhor está falando que nós precisamos desejar. O leite espiritual pode representar, e eu creio que representa, a palavra de Deus. Mas não só a palavra de Deus, mas tudo aquilo que promove crescimento na nossa vida. Tudo que promove vida de Deus na nossa vida. Tudo que promove a vida de Deus é o leite racional. Você já viu um bebê com fome?
Ele chora, 2 minutos e para, não é? Fica esperando você chegar com a mamadeira, ou para amamentar, é assim? Não. Ele vai começando assim. Quem já teve bebê sabe, né? Quando você está naquele soninho, né, Rani? A gente está naquele soninho delicioso. Aí o bebê faz assim. Aí começa. Daqui a pouco ele está. Né? Não é assim? É assim que a gente está desejando o leite racional? É assim que você vai desejar, é assim que eu vou desejar. Aleluia. Porque os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Eu vou repetir porque essa palavra é de Deus para mim. É de Deus para a igreja dele. O que tem fome e sede de justiça será farto. Aleluia. É como um bebê, dependendo, é com sentimento de urgência. E esse bebê aqui, eu tive estudando, e ele é diferente do bebê que Paulo fala lá em Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, ou 2. 1 Coríntios capítulo 3, que ele vai falar de bebê como numa forma mais assim, pejorativa, porque ele fala que nós não podemos continuar bebês, que nós precisamos crescer. Mas aqui em Pedro, quando ele fala bebê, nesse aspecto de querer, de desejar, de buscar com urgência aquilo que é de Deus, ele está falando de uma atitude de dependência que deve haver, e tanto naqueles que são mais maduros, experientes, né, minha sogra? Tanto naqueles que já têm anos de caminhada com Deus, quanto naqueles que acabaram de crer, que são novinhos na fé. Essa atitude de dependência, de urgência, de sede pelas coisas de Deus, ela deve permanecer em nosso coração. Bebê é para crescer, porque a vida do cristão é como a luz da aurora. Não é? Vai brilhando, 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 gente. É aumento de Deus, é aumento de dons, é aumento de capacitação, é aumento de entendimento, de conhecimento do Senhor, é aumento de intimidade, é aumento de revelação. Você pode dizer amém? O Senhor está me chamando para isso. Eu estou animada, gente. Aleluia. Fala para alguém que está do teu lado, fique animado. Oh, glória. Fique animado, irmão. Fique animado para viver o novo de Deus. Oh, aleluia. A gente fica cantando aí, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. E aí? Tem coisa boa chegando. Você pode abrir os braços. Talvez você nem sabe o que está chegando, mas está chegando, irmão. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Eu não sei se é batismo com o Espírito Santo. Eu não sei se é poder, se é dom espiritual. Mas está chegando. Não tem nada que vai impedir isso, querido. Nós só precisamos colocar o pé lá. Vamos colocar o pé lá, irmão. Vamos colocar o pé nessa terra, amém? Vamos assumir essa nova realidade de vida. Vamos entrar nesse lugar espiritual que Deus abriu e está abrindo para mim e para você. Vamos abandonar aquilo que pode trazer prejuízo espiritual, pode trazer, sabe o quê? Inapetência, mornidão para a nossa vida. Vamos deixar, vamos abandonar. E ele diz assim, ó, versículo 3. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Quem já provou que o Senhor é bom? Se você já provou, você sabe. Se você já provou, você sabe que Ele é bom, que Ele deseja, que Ele pode e que Ele faz. Se você já provou e você hoje não está escutando, se você não está percebendo o novo de Deus, hoje é dia de romper, aleluia. Hoje é dia de sair do seu lugar e dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eu estou aqui, Senhor. Eu não fui embora, Deus. Eu estou na casa do Pai. Tem pão quentinho na casa do Pai. Aleluia, para a gente se alimentar. Glória a Deus, para nutrir a nossa vida espiritual. Então vamos deixar. Amém? E vamos provar de Deus. Quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Pode até ir para longe,
Mas vai ter uma coisa dentro dele dizendo assim: esse não é teu lugar não, não é? Quantos já estiveram longe e hoje estão perto? E quando você estava lá longe, você ouvia aquela vozinha: o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Tem algo no teu coração gritando: o que você está fazendo aí? E você está dizendo: mas pastor, eu estou aqui no culto. Mas talvez você esteja nessa cadeira, mas você está fora da mesa. Se você já provou que Deus é bom, posso falar com você? Não tem nada que possa impedir você hoje. Hoje, que dia é hoje, gente? Domingo. Que dia é hoje do mês? 12. Hoje, dia dos namorados. Não há nada que possa impedir você de ficar enamorado com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus. Você não precisa esperar a gente terminar de falar aqui e chamar você à frente. Você pode agora, no seu lugar, em nome de Jesus, você pode dizer: Senhor, eu abro o meu coração. Oh, eu abro o meu coração para viver, Senhor, o teu extraordinário. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que estou fazendo coisa nova. Eis que estou fazendo algo novo. Em outra tradução diz assim, eu escrevi aqui outra tradução que eu achei interessante: eis que eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já aconteceu. Vocês não percebem? Aleluia. Quem não percebeu vai perceber. Hoje quem não percebeu vai perceber. Você pode profetizar comigo? Aleluia. Você pode dizer para alguém que está do teu lado que precisa ouvir a voz do Espírito Santo? Se você não percebeu, hoje você vai perceber. Você vai ouvir. Você não vai ficar indiferente. Os seus ouvidos vão ser abertos para ouvir. E os seus olhos vão ser abertos para você ver. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos deixar, porque nós provamos que o Senhor é bom. O Senhor é bom, é por isso que Ele faz coisas novas. Se trata de quem você é. Se trata de quem Deus é. E Ele é bom. Fábio, Ele é bom. Você pode dizer: Deus é bom? Deus é bom, gente. É além da conta. Deus é bom pra caramba. Por isso que Ele faz. Por isso que Ele está fazendo. Oh, aleluia. E chegando-vos para Ele. Porque tem que chegar. Você já viu? Deixando, desejando, chegando para Ele. A pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. A pedra do fundamento, a pedra fundamental. Pastor Inés ministrou hoje de manhã. A pedra fundamental, nós temos que estar conectados, ligados à pedra, chegando, irmãos, é uma atitude constante. Um dia você aceitou Jesus, você saiu cheio de alegria do Espírito Santo, você saiu cheio de alegria de Deus. Um dia você foi batizado com o Espírito Santo, o Senhor te renovou, você começou a falar em novas línguas. Continue chegando. A pedra viva, a pedra fundamental, é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém, é ela que nos mantém no caminho, perseverando, perseverando, perseverando. Vem um vento, vem outro vento, não vem? Eles vêm. Mas se você está ligado, conectado com a pedra, você não vai cair. Você não vai sair da posição. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, ligados nessa pedra que é Jesus, nessa pedra viva que é Jesus, nós como pedras vivas. Tem pedra viva aí? Tem pedra viva, amém? Quem é pedra viva pode dar um glória a Deus? Amém? Você é pedra viva, irmão. Aleluia. E a pedra, para estar ali juntinho na construção, uma ali aclopadinha com a outra, ela tem que ter um determinado polimento. Jesus está polindo a nossa vida nesses dias, né? Tem que ter um determinado polimento para elas poderem se encaixar ali direitinho na construção. Nós estamos, queridos, formando uma grande construção. E essa construção faz referência a um lugar espiritual. Não se trata de um templo.
Não se tratam de paredes, de teto, não se trata dessa estrutura. Se trata dessa estrutura. É nessa estrutura que Deus está mexendo. É nessa estrutura que Deus vai mexer. Amém? Amém? Porque o fundamento já está colocado, é Jesus. E nele a gente não se abala. Nele a gente pode declarar, como Paulo declarou: prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado. Percebam, nós prosseguimos para o alvo para conquistar algo que Jesus já conquistou para nós. Amém? O que Ele conquistou para nós? Ele conquistou cura, libertação, vida abundante, capacitação, chamado. Tudo isso Ele conquistou para nós e muito mais. E o mercador disse aqui na peça: sabe por que vocês negociam os seus dons? Sabe por que vocês negociam, trocam o que vocês têm? Porque vocês não têm visão do que está ali na frente. Mas o Senhor, Ele nos dá a visão do que está na frente através da sua palavra. E Ele diz: eu estou fazendo algo novo, algo sobrenatural. E queridos, Deus está aumentando a nossa expectativa com relação ao que Ele quer fazer nesses dias. E vem aí esse período terrível de pandemia. E muita gente ainda está assustada. Parece que o mundo deu uma reviravolta, né? As coisas ficaram meio estranhas. Nós ainda estamos vivendo muitas consequências emocionais, físicas, econômicas desse tempo, dessa turbulência. O inimigo aproveitou para mercadejar. Aleluia, mas Deus, aleluia, é fiel. Ele diz: eu sou o que faço. Eu sou, aleluia, aquele que estou fazendo. Eu estou abrindo um caminho. Eu estou abrindo um caminho, uma vereda. Aleluia. Nós não estamos acuados por uma situação humana. Nós não estamos, irmãos, subordinados a uma sentença humana. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele está dizendo para Israel, e Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você: eu continuo no controle, agindo eu quem impedirá. E eu estou dizendo para você que eu faço coisa nova. Aquilo que você não imaginou, aquilo que você orou e nem esperou, mas Deus faz. Quantas coisas! Quando o Senhor restaurou nossa sorte, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E nós dizíamos: grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles estavam perplexos com o que Deus estava fazendo, porque Deus estava voltando, levando esse povo de volta à sua terra. Às vezes a gente fica assim perplexo com o que Deus está fazendo. Eu quero dizer que você vai ficar perplexo com o que Deus vai fazer. Amém? Quero declarar na sua vida, na sua família, na sua igreja. Quem diz amém? Amém. Perplexo, porque nós já provamos que o Senhor é benigno. Nós sabemos que esse Deus é um Deus que faz, é um Deus que opera, é um Deus que traz a gente para um lugar espiritual de abundância, de fertilidade, de frutificação espiritual. É um Deus que não se conforma em nos ver privados da sua graça, do seu poder. Nesses dias, nós estamos falando que há uma promessa de Deus sobre a nossa vida como igreja. E o Senhor está trazendo. Ele está trazendo, irmãos. Ele está trazendo. Eu não sei se na sua vida essa promessa vai se constituir em um renovo espiritual. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele está fazendo algo novo hoje. E é preciso, é necessário que eu e você creiamos. É necessário que eu e você investamos a nossa fé. A Bíblia diz, vai dizer em Coríntios, que aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Irmão, você tem o Espírito Santo de Deus. Irmão, você tem o Espírito Santo de Deus. Acorde alguém que está do teu lado e diga: você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Espírito de vida. Você tem o Espírito Santo, Ele habita em você, Ele se move em você.
Para que a gente ofereça sacrifícios espirituais a Deus, só tem um jeito: quando a gente é movido pelo Espírito Santo. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus no Senhor Jesus não é propriamente aquilo que a gente faz, mas é a entrega da nossa vida, é a consagração da nossa vida, é a nossa vida no altar. Eu quero dizer, em nome de Jesus, que o Senhor vai liberar a unção sobre a tua vida de uma forma que você não vai conseguir mais não participar da leitura do livro do mês da Bíblia, da igreja. Você vai ler, mas você vai ler com sede. E Deus vai falar com você quando você abrir o livro ali. Aleluia. O Senhor vai começar a realizar grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Não fique desnorteado ou impressionado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Não desacredite do poder de Deus. Há realidades que vão ser mudadas, vão ser modificadas na sua casa. Porque hoje você e eu vamos abrir o nosso coração e vamos dizer: Senhor, eu recebo o novo do Senhor na minha vida. Eu recebo a liberação do Teu Espírito Santo. Para ser, Senhor, um agente do Teu milagre, um instrumento da Tua luz, onde eu passar, onde eu pisar. Outras pessoas vão ver, aqui nós vimos na peça, né? Quando a Isamara começou a cantar, glorificar a Deus, as outras que tinham trocado a sua bandeja, trocado o seu dom e pegado uma bandeja, elas voltaram, elas foram atraídas por aquele canto. O Senhor vai fazer você entoar um novo cântico, mas não é com seus lábios apenas, é com a nossa vida. Nós vamos entoar um novo cântico, aleluia, e as pessoas vão ver. E elas vão querer seguir esse Jesus que nós seguimos. Deus tem renovo para nós. Deus tem um tempo de abundância para nós. Deus tem um tempo de frutificação e fertilidade para nós. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo bom e algo melhor. Algo bom e algo melhor. É diferente de tudo que você já viu. Quem já viveu isso aqui? É diferente. E eu não sabia. Eu não tinha provado ainda. Mas Deus faz. Queridos, eu posso compartilhar com vocês que eu já vivi tempos assim. E Deus, como assim? Quase que criada, o tempo todo, praticamente criada na casa do Senhor. Tantas coisas eu vi. A primeira coisa que eu vi foi quando meu pai chegou, num dia que eu estava com uma dor de cabeça intensa. Ele orou por mim. E quando ele acabou de orar, eu como criança, eu fiquei perplexa. Eu falei, a dor sumiu. Eu não conhecia Deus, mas eu sabia que havia um Deus que curava, porque Ele me curou. E quantas coisas de lá para cá a gente vem experimentando? Um aumento de Deus, aumento da revelação, aumento da glória, aumento do poder, aumento da capacitação. Quem quer viver o novo de Deus? Você pode, eu quero, Jesus. Aleluia, pode trazer, Senhor, o novo nessa noite. Pode trazer, Senhor Deus, pode trazer do Teu poder para a minha vida. Pode trazer do Teu poder e da Tua glória para a minha vida. O Senhor quer nos estabelecer nesse lugar espiritual, irmãos. O Senhor quer nos estabelecer naquele lugar onde nenhum peso vai nos embaraçar, nenhum pecado vai nos travar, nada vai nos privar da graça, do poder e da unção de Deus, porque o extraordinário de Deus acontece quando eu e você reagimos. Temos uma reação que tem efeito no mundo espiritual, uma reação de fé, uma postura espiritual que nós temos diante de Deus. Aquela simples que às vezes começa, irmão, naquele dia que você começa a fechar a porta do teu quarto e diz para o Senhor, Senhor, eu vou orar. Começa com sementes, às vezes, insignificantes aparentemente. Naquele dia que você diz, Senhor, eu vou começar a jejuar. Tem gente aqui que vai começar a jejuar, porque Deus está trazendo um novo. Deus está fazendo uma coisa nova. Vai começar a jejuar. Se creres, verás a glória de Deus. Diga, eu creio. Não, queridos. Sabe, eu entendo que a nossa atitude natural, ela tem uma ressonância no mundo espiritual.
Eu me lembro que algumas pessoas na história da Bíblia, elas clamaram ao Senhor, elas subiram na figueira, elas venceram a multidão para tocar em Jesus, elas gritaram até não poder mais. Elas diziam, uma delas dizia: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Talvez você não precise gritar em alta voz, mas você precisa repetir. Hoje eu quero te convidar a repetir. Pode convidar o grupo de louvor? Pastor? Obrigado, pastor. Viu? Sabe, queridos, pode convidar o grupo de louvor, pode convidar o grupo de louvor. Sabe, queridos, quando Deus chamou Abraão, Ele disse: Abraão, eu tenho uma promessa para a tua vida. Anda na minha presença e ser perfeito. É preciso uma reação, meus queridos. É preciso uma resposta à ação de Deus. Deus tem investido muito na nossa vida. Ele tem nos dado nada mais, nada menos do que o Espírito Santo de poder. Não é espírito de covardia, de medo, mas é de moderação, é de coragem, é de ousadia. Quantos têm recebido desse Espírito podem glorificar o Senhor? Então nós vamos avançar. Nem todo mundo está percebendo que o vento está soprando. Nem todo mundo está ouvindo o barulho do Espírito. Quando Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos, não foi de uma hora para outra que eles viraram gente. Começou com um barulho, um ruído. Há um ruído de Deus aqui nessa noite. Há um ruído de Deus. E eu preciso escutar, porque se eu escutar, eu não vou ficar imóvel. Eu não vou ficar estática. Eu vou me mover. Eu vou andar, eu vou caminhar. Eu vou prosseguir. Eu vou buscar. Eu vou desejar e eu vou receber. Além do que eu posso ver, além do que eu posso crer. Porque Deus é o Deus que está nos chamando a viver o sobrenatural. O sobrenatural. E eu sei que vocês sabem o que é isso. Eu sei que vocês sabem o que é quando o poder de Deus entra na sua casa e converte um coração de um filho. Quem pode dar um glória a Deus aqui? Eu sei que você sabe o que é quando o poder de Deus se manifesta na sua casa, se manifesta na sua vida, e o marido que está longe, ele volta. Quem pode glorificar a Deus? Vocês sabem o que é o sobrenatural de Deus. Vocês sabem o que é quando a gente está lá prostrado, que não consegue ter esperança, o Espírito de Deus vem e sopra no seu ouvido: há esperança para o ferido. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Não é algo que você possa fazer com a sua força. Não é algo que você possa construir com a sua boa intenção, com o seu caráter. É algo que só o poder de Deus, esse poder que está emanando de Jesus aqui, para a sua vida, para a minha vida, e vai levantar pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Porque eu e você não vamos desistir, irmãos. Nós não vamos parar na beira do caminho. Nós não vamos deixar Jesus passar. Nós vamos gritar e dizer: ei, Deus, que não passe de mim o teu Espírito, que não passe de nós o teu Espírito. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos desejar, igual o bebezinho faz quando ele quer comer. É assim, nós não vamos mais abrir mão de estarmos nos momentos de oração dessa igreja, onde Deus tem liberado palavras proféticas aqui, onde Deus tem liberado unção aqui, tem quebrado jugos aqui. Se você deixou de crer hoje, eu profetizo que você vai voltar a sonhar, que você vai voltar a crer, que nós não vamos nos perder com os embaraços dessa vida, com as coisas no mundo natural que tentam roubar nossa atenção. Nós vamos seguir para o nosso alvo, vamos prosseguir, continuar prosseguindo. Vamos olhar para Jesus. Tem um filme famoso aí que eu sei que a maioria de vocês já viram. E nesse filme, o grande guerreiro, quando sai para a batalha, ele grita no meio dos soldados, ele diz: fiquem comigo, fiquem comigo, fiquem comigo. E eu entendo que quando ele diz fiquem comigo, é que enquanto ele estivesse lá com a bandeira hasteada, diga-se de passagem que esse filme é da época do Império Romano,
E quando ele estava lá com a bandeira hasteada e os soldados o vissem com a bandeira hasteada, eles sabiam que aquele exército estava vencendo a batalha. E Jesus diz assim, olhando para o autor e consumador da nossa fé, é assim que nós vamos vencer a batalha. É olhando para Ele, é colocando os nossos olhos nele, é não ignorando as nossas limitações, as nossas fragilidades, mas é declarando a palavra de poder que diz que na nossa fraqueza nós somos fortalecidos, que quando nós somos fracos, dependentes e frágeis, aí que nós somos fortes. É olhando para Jesus que diz, fiquem comigo, olhem para mim, porque a bandeira de Jesus, ela está hasteada. Aleluia. E você pode olhar e saber que enquanto você está olhando e vendo a bandeira de Jesus, a palavra do Senhor declarada, pregada, profetizada, o Senhor está vencendo. E se Ele está vencendo e você e eu estamos olhando, nós também estamos vencendo. Aleluia. Nós também vamos chegar, amém? Vamos chegar do outro lado, vamos atravessar o Jordão, vamos romper as montanhas e vamos experimentar. Vamos experimentar, queridos. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Aleluia. E reagir à ação de Deus. Reaja à ação do Espírito Santo. Reaja ao som do céu nessa noite. Oh, você pode declarar que os seus ouvidos serão abertos para ouvir. Você pode dizer para o Senhor, Senhor, eu tenho ouvidos para ouvir. Samuel falou para o Senhor, Senhor, fala porque o teu servo ouve. Talvez você queira e possa falar e declarar. Se você entende que precisa ouvir o som do céu, talvez você não esteja ouvindo ainda o som do céu e a voz do Espírito. Talvez você não esteja percebendo o que Deus está fazendo. E Ele está fazendo coisas que dizem respeito à tua vida. Ele está fazendo coisas que diz respeito à tua igreja. Ele está fazendo coisas que diz respeito à tua família. Ele está fazendo. E talvez você não está enxergando, porque você está conectado a outras fontes, a outras vozes. Você está em outra frequência ou em outra sintonia, que não é a sintonia do Espírito Santo. Mas hoje, meu amado, meu querido irmão, eu tenho certeza que se você clamar ao Senhor e dizer, Senhor, sintoniza os meus ouvidos na mesma faixa que o Senhor está operando, aonde o Senhor está falando, aonde o Senhor está movendo, porque o Espírito está soprando. E eu quero ouvir a sua voz para não me perder. Se hoje você clamar, se hoje você declarar, vamos, queridos, vamos declarar. Eu tenho ouvidos para ouvir o Espírito Santo. Eu tenho olhos para ver a glória de Deus. Senhor, me mostra a tua glória. Mostra a tua glória na minha vida. Mostra onde é que tu estás, onde o Senhor está operando. Senhor, porque até aqui talvez eu tenha andado sem conseguir ver. Eu estou vendo as coisas no plano natural, mas não estou conseguindo enxergar, Senhor. Alguns têm aberto mão do chamado de Deus. Alguns têm se perdido com relação ao propósito de Deus. Mas hoje Deus manda te lembrar que Ele é Deus que deseja fazer, que Ele pode fazer, e Ele é Deus que faz. E Ele vai aumentar, meus irmãos, oh glória, Ele vai aumentar o nível de revelação de quem Ele é na minha vida e na tua vida. Ele vai colocar uma chama acesa no teu coração, e você não vai ficar mais parado no lugar onde você está. Você vai vir, você vai fazer o que Deus já mandou você fazer. Quem crê pode levantar a mão. Quem crê pode interagir com o Espírito Santo. Quem crê pode se encher da glória de Deus. Quem crê pode se apropriar dessa palavra e dizer, o diabo não vai roubar essa palavra da minha vida. O diabo não vai roubar essa palavra do meu coração. Aleluia. Ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai frutificar. Porque é isso que Deus está fazendo. É para que o povo dele celebre a Ele o seu louvor. Você vai celebrar o louvor do Senhor com a sua vida, com a sua família, na sua igreja. Então, queridos, aleluia, entre nessa graça agora, entre nessa unção agora. Basta você crer, basta você desejar. Aleluia. Ele opera o querer e o realizar. Ele está aqui. Basta você abrir seu coração. Basta você se quebrantar diante do Senhor. Basta você dizer, Senhor, eu entendi o que eu preciso deixar. Eu entendi o que eu preciso abandonar. E agora, Senhor, não na minha força, na minha capacidade, mas a unção que vem do Teu Espírito, eu me fortaleço em Ti. Aleluia. Eu me empodero em Ti, Senhor, para deixar tudo aquilo que precisa ser abandonado na minha vida. E prosseguir, Senhor, contigo, aliançado contigo,
unido ao Senhor, porque aquele que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito com Ele. Aleluia. Eu vou concluir. Há muitos anos atrás, nós aprendemos a cantar um cântico, um corinho que dizia: eu sou sócio de Deus e sou muito feliz. Nessa sociedade Ele me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu nessa sociedade. Que felicidade! Quem lucra sou eu. Amém? Quem lucra é você, meu querido. Creia e receba. Aleluia! Creia e receba. Quantos querem declarar? Eu creio. Deixa o novo de Deus chegar, meu irmão. Não tenha medo do novo de Deus. Não tenha medo de entrar nesse lugar espiritual. Aleluia. Não tenha medo. Exalte ao Senhor. Aleluia. Glorifique o nome dEle com esse louvor. Derrame a sua vida aos pés de Jesus. Dê a Ele o seu melhor. Dê a Ele o seu melhor nessa noite. Aleluia. O Senhor está despertando dons aqui nessa noite. Aviva o dom de Deus que há em ti, Ele te deu. É para Ele, é para a glória dEle. Desperta. Aleluia. Aleluia. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar o pastor Ednei para me conduzir aqui. Amém. Estenda sua mão e diga: e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. Diga: Senhor. Aplauda o nome dEle, glorifica o nome dEle.